Os opostos se atraem. Ai, que fala romântica! Meu Deus, deve ter sido tirada de um livro tão romântico, de uma filosofia voltada assim para o estudo do ser humano. Mas não, a gente tá só falando de átomo mesmo, né? A vida é dura e deprimente, né? Bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é sobre física, mais especificamente eletricidade. Começando falando sobre o surgimento da eletricidade. Não é bem o surgimento, mas o começo do estudo. Em geral, a gente tem fenômenos elétricos situados em diversas ocasiões do nosso dia a dia. Os impulsos elétricos em nossas células, também temos raios e relâmpagos em dia de tempestade e também as auroras polares. Em geral, o estudo da eletricidade começou lá com Tales de Mileto, com o estudo da pedra âmbar, na verdade do resíduo, da resina do âmbar, e da pedra magnetita. O âmbar, quando friccionado no pelo de um carneiro, atraía materiais leves, enquanto a magnetita, ela simplesmente atraía materiais de ferro. Então, a eletricidade vem do nome elétron, que significa âmbar em grego, e magnetita e magnetismo vem de magnetita, da região lá de Magnésia, lá na Grécia, falando da pedra. Todo átomo é formado por três partículas principais: os prótons, os elétrons e os nêutrons. Eles contêm carga elétrica. Os prótons têm carga elétrica positiva, os elétrons têm carga elétrica negativa e os nêutrons não têm carga elétrica. Os elétrons e os prótons se atraem por terem cargas positivas diferentes, enquanto elétron e elétron, próton e próton, sempre vão se repelir um ao outro. Ou seja, os elétrons se odeiam, os prótons se odeiam, mas o elétron e o próton se amam, então eles ficam juntinhos. Em geral, no núcleo de um átomo, nós temos uma série de prótons e nêutrons. O fato de os prótons não gostarem uns dos outros, eles ficam querendo se afastar cada vez mais. Mas os nêutrons fazem com que eles fiquem no cantinho deles, bem bonitinho. Enquanto os elétrons giram em torno desse núcleo por serem atraídos na região denominada eletrosfera. Em geral, quando um corpo está eletricamente neutro, significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. E então o processo de eletrização começa a alterar a quantidade de elétrons. Observação importante: não se altera a quantidade de prótons em um átomo. Um átomo nunca vai perder ou ganhar carga positiva. Ele sempre vai perder ou ganhar carga negativa. Quando ele perde carga negativa, ele fica com mais carga positiva. Então ele está positivamente carregado. Enquanto, quando ele recebe carga negativa, ele tem mais elétron do que próton, ou seja, ele está negativamente carregado. Agora sobre as correntes e os dispositivos elétricos. Começando falando sobre condutores e isolantes. É o seguinte, um material ele é considerado condutor, como por exemplo os materiais metálicos, alumínio, cobre, ferro, também tem o ouro, entre outros. Ele é considerado condutor quando ele apresenta uma facilidade maior de transferir elétrons de um átomo para o outro. Como assim? Num átomo nós temos o núcleo dele e os elétrons que giram ao redor. Quando um elétron gira com menos atração do núcleo, ele é capaz de sair do seu átomo e ir para outro átomo. E aí a gente tem um material condutor. O material condutor é composto de átomos em que seus elétrons têm facilidade de se deslocar de um para o outro. Já os isolantes elétricos são eles que fazem com que simplesmente seja mais difícil de um elétron sair de um átomo para o outro. Por quê? Porque aqui a gente tem o núcleo e o elétron girando muito, muito perto desse núcleo. Por quê? Porque ele é mais atraído do que em um material condutor, por exemplo. Falando agora de fios condutores. Um fio condutor é por onde os elétrons passam em uma corrente elétrica. Em geral, o fio condutor é sempre feito de um material condutor, principalmente o cobre, mas ele é diferente de um cabo. Um fio é uma estrutura fina que simplesmente é feito de material condutor e permite a passagem da corrente elétrica, certo? Uma corrente elétrica constante com um diâmetro constante. Um cabo é simplesmente um conjunto de fios. Quando a gente tem um cabo e um fio que tem o mesmo diâmetro, o fio vai ser mais rígido do que o cabo, porque o fio realmente tem que ser mais resistente do que o próprio cabo. Em geral, em instalações elétricas nas casas, são muito utilizados fios de cobre com revestimento de borracha ou de plástico, justamente para facilitar o manuseio. Mas em instalações mais complexas, como por exemplo aqui é realizada pela Equatorial, né, que fornece energia, os fios têm que ser bem mais resistentes porque tem que aguentar tudo, tanto o seu próprio peso como cargas elétricas bem maiores.
Falando agora de corrente elétrica, é o seguinte, os elétrons eles se movimentam em um fio elétrico de uma maneira bem desordenada, principalmente em condutores, eles ficam indo livremente para tudo quanto é lado, mas é possível colocar esses elétrons caminhando em linha reta. Mas como é que faz isso? Por meio da corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Quando os elétrons estão livres, eles ficam se mexendo que só a bexiga, mas aí quando eles estão na corrente elétrica, eles ficam pianinho, pianinho. Como é que funciona isso? Simplesmente, quando a gente tem, por exemplo, uma pilha, que eu vou explicar mais pra frente o surgimento da pilha, quando a gente tem uma pilha, a gente tem a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva tem os prótons, que são a carga positiva, e a parte negativa tem os elétrons. Então, quando eu conecto um fio da ponta negativa até a ponta positiva, os elétrons que estão aqui, eles vão correndo atrás dos prótons. Por quê? Os opostos não se atraem, então o negativo sai correndo com toda a velocidade para o positivo. E aí vai um ciclo formando esse negócio. Vou explicar como funciona a geração de energia de uma pilha. Em geral, as primeiras pilhas funcionavam da seguinte maneira. A pilha de Alessandro Volta era simplesmente assim. Tinha discos de zinco e de cobre alternados na pilha. Os discos de zinco e cobre reagiam quimicamente de modo que o zinco tivesse com excesso de carga negativa, elétrons, e o cobre com falta de carga negativa, ou seja, mais prótons do que elétrons. Então, quando você conectava um fio da ponta negativa até a ponta positiva, os elétrons iam correndo e girando, e assim ia gerando a energia, que é a energia da pilha. A tensão elétrica é quando eu conecto um fio da parte negativa à positiva, e então os elétrons que estavam se movimentando bem esbagaçado, começam a perseguir em uma corrente, entendeu? Tensão elétrica é quando eu conecto um fio do polo negativo ao polo positivo e os elétrons deixam de correr livremente, começam a correr em linha reta. Dessa maneira, nós temos outros fundamentos que facilitam e dificultam a corrente elétrica, o movimento dos elétrons em uma corrente. Por exemplo, a resistência elétrica, que simplesmente dificulta a corrente elétrica e o percurso realizado pelos elétrons. Dessa maneira, existem outros fatores que promovem essa resistência elétrica, como, por exemplo, o comprimento do fio que é utilizado. Se o fio for muito comprido, simplesmente a resistência será maior, porque os elétrons, eles ficam perdendo energia até chegar lá. Enquanto um fio mais curto, os elétrons não perdem tanta energia até cumprir todo o seu percurso. Quanto maior o diâmetro de um fio, melhor. Por quê? Porque passam vários átomos de uma vez só, enquanto quando o fio é fininho, passa um elétron por elétron, um de cada vez. E também é necessário analisar o material. Quando a gente tem um material, por exemplo, cobre, é muito mais fácil os elétrons se movimentarem na corrente elétrica do que em um material como plástico. Vamos lá, falando agora sobre circuitos elétricos. É o seguinte, a gente encontra circuitos elétricos em várias situações do nosso cotidiano. A gente encontra nos celulares, em computadores e até mesmo nas instalações das nossas próprias casas. E mais o que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é o conjunto de componentes por onde passa uma corrente elétrica. Esses componentes são o gerador, que gera a energia e mantém uma tensão elétrica durante o circuito elétrico. A gente também tem o condutor, que é simplesmente por onde vai passar a corrente elétrica no circuito. A gente também tem o resistor, que ele controla a corrente elétrica para não acontecer nenhum curto-circuito. E também a principal função, transforma a energia elétrica em outro tipo de energia, e nós também temos os interruptores ou chaves, que simplesmente mantêm o circuito aberto ou fechado. Um exemplo de circuito simples é se a gente pegar um fio condutor e nele colocar uma lâmpada, uma bateria e um interruptor. Quando o interruptor estiver fechado, o circuito inteiro estará fechado. Então, a corrente elétrica poderá sair da bateria, chegar até a lâmpada e voltar até seu outro polo, o polo positivo. E assim, a lâmpada se acenderá facilmente. Quando todos os elementos de um circuito estão conectados, denominamos esse circuito como circuito fechado. Mas se um elemento sequer estiver desconexo diante dos outros, desconectado, a gente tem um circuito que está aberto. Dessa maneira, quando a corrente elétrica, que tem vários elétrons, circula pela lâmpada, ele não some, ou seja, os elétrons não são consumidos pelas lâmpadas, eles somente perdem sua energia para abastecê-la. Então, quando eles voltam para a bateria, eles recarregam sua energia e voltam a circular na corrente elétrica. Temos dois tipos de circuitos principais, o em série e o em paralelo. O circuito em série é aquele em que nós temos todos os componentes em uma sequência. Todos os componentes do circuito são percorridos
percorridos pela mesma corrente elétrica. Ou seja, se der um probleminha sequer no circuito, já era. Todo o circuito não vai mais funcionar. Enquanto o circuito em paralelo, nós temos uma estrutura de 2 ou mais fios condutores para abastecer 2 ou mais resistores. Dessa maneira, a corrente elétrica ela é diferente por cada resistor. Então, se um falhar, ainda tem o outro sobrevivendo, né? No nosso dia a dia, nós passamos por situações em que vivenciamos várias transformações de energia. Nenhuma energia é uma fonte inesgotável, ela geralmente vem de uma transformação. Por exemplo, no Brasil, a transformação de energia elétrica vem a partir da energia cinética, das hidrelétricas, e também vem da energia térmica advinda da queima de combustíveis fósseis. É o seguinte, as energias elétricas a energia elétrica pode vir da energia cinética, da energia térmica, ou ela também pode produzir energia cinética, térmica, luminosa, sonora, entre outros. Como isso acontece? Isso acontece pelo efeito Joule. E o que seria o efeito Joule? O efeito Joule ele seria o processo de transformação de diferentes tipos de energia. Por exemplo, o efeito Joule pode ser desejável ou indesejável. O efeito Joule é desejável quando, por exemplo, a gente quer transformar a energia elétrica em energia térmica, tipo em secadores, chapinhas, quando a gente vai fazer um sanduíche, ou quando vamos esquentar uma água, no chuveiro elétrico, entre outros. Mas ele também pode ser indesejável. Por quê? Sabe quando você está mexendo no seu celular, e aí ele começa a esquentar, a energia elétrica está produzindo energia térmica, e aí o seu celular acaba ficando cada vez mais lento. Por que isso ocorre? Vamos entender. O físico britânico James Joule desenvolveu uma teoria de que os elétrons, quando estão na corrente elétrica, eles acabam esbarrando nos átomos do resistor, que é aquele que transforma os diferentes tipos de energia. E então, esses átomos, quando eles entram em choque com os elétrons, eles começam a vibrar, e aí é que gera o calor. A potência é a quantidade de energia que é consumida por unidade de tempo. Em geral, ela é medida em watts, mas geralmente ela aparece em kilowatts. Então, para transformar, é só multiplicar o número de watts por 1000. 1 kilowatt igual a 1000 watts. Então, a gente consegue identificar o nível de potência de cada um dos elementos eletrônicos do nosso cotidiano a partir de uma indicação que tem na região externa. Simplesmente, os relógios de luz, eles estão associados à potência porque eles são responsáveis por medir o consumo de energia. Como é que eles fazem isso? Eles multiplicam a potência pelo consumo em si. Vamos fazer um exemplo? Aqui é a nossa fórmula base. O consumo de energia é igual à potência vezes a unidade de tempo, como eu havia falado. Para medir o consumo de energia, somente basta multiplicar a potência pelo tempo que aquele aparelho foi utilizado. Então, a potência ela é medida em kilowatt, tá? Kilowatt. E o tempo é medido normalmente em hora. Por quê? Porque o consumo de energia será medido, então, será medido, então, por quilowatt hora, certo? Vamos fazer um exemplo? Vou ler aqui o problema. Para saber a quantidade de energia consumida por um chuveiro em um dia, basta multiplicar a potência pelo período de tempo em que o aparelho é utilizado. Considerando que o chuveiro elétrico tem potência de 6.000 watts e é usado durante 2 horas por dia, qual é o consumo? Nós sabemos da seguinte informação. A potência do chuveiro é de 6.000 watts. 6.000 watts é a mesma coisa de 6 kW. Por quê? Porque 1.000 watts é a mesma coisa de 1 kW, tá certo? Então, ele está dizendo que o período de tempo, ou seja, o tempo, é de 2 horas. Qual é a fórmula? A fórmula é o consumo igual a potência vezes o tempo. Então, é só multiplicar 6 kW por 2 horas, que então vai dar 12 kWh. E então, se ele perguntar o consumo de energia mensal deste chuveiro, basta somente multiplicar esse valor 12 por 30. Por quê? Porque um mês tem 30 dias. Então, se ele quiser saber o valor mensal, basta multiplicar o valor por 30. Resultando assim em 300 kWh em um mês. Certinho, galera?